Uma das maiores batalhas monetárias no sistema do dólar está acontecendo, na verdade, dentro dos Estados Unidos, em um conflito de interesse entre os bancos comerciais e também os emissores de stablecoins. E, na verdade, isso daqui, mesmo que você não goste de cripto, é super importante você entender o que está acontecendo, porque, na verdade, isso aqui tem tudo a ver com o futuro do dólar e ele pode já circular no seu bolso sem mesmo você saber. Então, vamos entrar nos detalhes no capítulo de hoje. Esse aqui é uma notícia que saiu sobre uma queda brusca, né, em relação às ações da Circle. Então, quem não conhece, a Circle é a emissora da stablecoin USDC, que é a maior é o maior stablecoin de todos que é regulamentado dentro dos Estados Unidos, né? O TED, na verdade, é o maior de todos, né, do mundo, só que ele não é regulamentado ainda dentro dos Estados Unidos. Isso é uma história para um outro capítulo, inclusive. Só que aí é importante você entender por que teve essa queda nas ações da Circle, caiu quase 20%. Isso daqui é por conta de um vazamento da proposta de lei do Clarity Act, que age em cima dessas stablecoins, justamente sobre a possibilidade de algo que poderia ameaçar os bancos talvez ser anulado. Então você está vendo ali essas duas contracorrentes agindo. Mas antes da gente entrar em detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, o futuro do sistema do dólar e do sistema euro-dólar, né, fora dos Estados Unidos, mas também entender como que isso afeta os seus investimentos, você pode nos seguir aqui no nosso Substack, né, com capítulos como esse, de segundas a sextas-feiras, de forma totalmente gratuita e diferente do YouTube, sem propaganda, e você também recebe em formato de artigo por escrito no seu e-mail todos os dias. Agora, se você quiser entrar mais em detalhes, a gente tem a nossa Universidade Omnimacro aos finais de semana, onde a gente fala aqui sobre coisas específicas que afetam que você não vê praticamente em lugar nenhum, mas se você quiser saber, né, o que nós estamos fazendo para investir no caos, você pode seguir o próprio portfólio Omnimacro também. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo, é totalmente gratuito de você fazer parte. Então vamos lá. As ações da Circle tiveram uma queda assim, bem expressiva, né? Elas estavam ali com $126 e caíram ali para menos de 100 em questão de horas, em cima de um vazamento de informação sobre a possível intenção em cima da regulamentação das stablecoins. Mas qual que é a briga, né? Então, primeiro, quem não sabe o que é stablecoin, é simplesmente uma cripto atrelada ao dólar. Então, ao invés de ter a variação do Bitcoin ou do Ethereum, de outras moedas, você tem, de outras criptomoedas, você tem, na verdade, um atrelamento, né? Tanto que o nome Tether significa meio que atrelar, né? Você fazer ali o lastro para que USDC ou USDT seja equivalente a $1. E os Estados Unidos reconheceram isso pelo Genius Act, onde tem praticamente uma fungibilidade, né? Você vê cada vez mais os bancos se adaptando a essa legislação para poder usar de fato isso como algo legítimo, né? Que seria de fato $1. $1 como se fosse $1 digital que pode ser enviado para qualquer lugar do mundo sem depender do sistema bancário. Inclusive, né, o SDT, diga-se de passagem, é uma das moedas utilizadas nessa parte do Irã, né, para o petróleo. Então, olha que interessante. Além do Yuan, você tem ali o SDT na rede Tron, que é uma rede chinesa, né, inclusive trafegando. Mas não quero fugir muito do assunto. Então, qual que é a briga aqui? Eu fiz a tradução desse artigo da CNBC, então não vai ficar tão exato assim, mas dá uma olhada no problema. Então, as ações caíram 20% na terça-feira, marcando o pior dia da história do papel. A grande problema aqui é o seguinte: a obtenção de rendimentos, geralmente na forma de recompensas em stablecoins como o SDC e outras, é um incentivo fundamental para que usuários mantenham as moedas. Então, hoje, no sistema descentralizado, no DeFi, só o fato de você segurar determinadas moedas e você poder ser a liquidez de outras pessoas, porque isso permite, né? É uma coisa bem diferente do que a gente vê no mundo tradicional, ele é muito mais livre, né? Plataformas, etc. Então não sou especialista, eu entendo bem, mas tem pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre o assunto de DeFi. Você pode ser o pool de liquidez para outras pessoas em troca de juros, ou somente de você segurar um determinado token, você também teria o direito de ganhar como se fosse juros, né? Rendimentos, e que vão acabar competindo com o que você tem aqui hoje em dia. Então a quantidade de possibilidades é imensa, e é aí justamente aí que vem o problema, né? Então isso é semelhante aos juros ganhos
com dinheiro parado em uma conta bancária, que tecnicamente todo banco deveria pagar juros para você, porque você está depositando lá, mas é uma dívida que eles têm para com você e tem todo um esquema para que a cada $1.000 você talvez ganhe ali 4 centavos, né, por mês em cima dos seus depósitos, dependendo do tipo de conta que você tem. E aí, agora o problema é o seguinte, é aqui, ó, a versão mais recente do projeto de lei proibiria os emissores de stablecoins de pagar rendimentos aos clientes apenas por manterem os ativos. Então, esse medo foi um dos principais motivos alegados, né? Claro que a gente nunca sabe, mas a correlação é muito alta, de que se isso passar, você perderia bastante o incentivo das pessoas usarem o SDC ou simplesmente tentarem segurar isso. Só que o projeto de lei, em princípio, permitiria recompensas baseadas em atividades, para você, de fato, fazer esse dinheiro circular. Então, aqui é uma diferenciação para você tratar o dólar como dólar. Você quer circular, você quer pagar contas, você quer circulá-lo na economia, fazendo pagamentos, negociações, empréstimos, etc. Mas você não fazer o hold dele, simplesmente segurá-lo por achar que ele vai te dar mais, simplesmente por tê-lo. Então, talvez seja mais ou menos esse o pensamento, né? Então, só que porque as stablecoins você pode programá-las para fazer basicamente o que você quiser. E ela é de interesse nacional que isso seja expandido. Afinal de contas, a definição de stablecoin que foi dada pelos americanos no Genius Act mostra claramente que para poder ser uma stablecoin você precisa ter um lastro ali meio de 1 para 1 com cash americano, seja dólares americanos ou bonds, que esse talvez seja o principal motivo pelo qual os Estados Unidos têm muito mais interesse na expansão de stablecoins do que no Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin você percebe que ele está meio que de lado, ele está sendo trazido, né? Claro, você tem toda uma legislação que está super a favor do Bitcoin, isso é inegável, né? Você não pode falar o contrário. Só que você percebe que o interesse político da expansão de um sistema Eurodólar 2.0 estaria sendo feito por meio dessas stablecoins. Só que o grande problema é o conflito de interesse dos bancos que não gostam nada disso, porque você tira literalmente a necessidade de tê-los dessa forma, você cria uma mega concorrência. Afinal de contas, os bancos argumentam que se aplicativos de criptomoedas como Coinbase, por exemplo, as oferecem, os clientes poderão transferir o seu dinheiro dos bancos e simplesmente falar, para que eu preciso disso? Posso ter um cartão em cripto, até de crédito, inclusive, dando cashback em Bitcoin, em Tether, em XRP, no que eu quiser. Eu posso fazer uma transferência de uma carteira para mim direto para uma conta do Cast, por exemplo, ou até dos nossos amigos da Neobankless, né, que lançaram no Brasil agora, etc. Então você tem uma série de possibilidades. Isso aqui não é propaganda, tá? Porque eu gosto deles mesmo. Só para deixar bem claro aqui que eu não fiz nenhuma inserção. Posso vir a fazer no futuro. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês podem me chamar. Mas enfim. Mas a USDT, ela é disparada a maior stablecoin do mercado, né? Com uma capitalização de nesse exato momento, 184 bilhões, tá aqui junto com o meu gráfico. Esse aqui está bem atualizado. Só que ele tem uma grande controvérsia porque a Tether prometeu transparência, né, em relação aos seus lastros, etc. Só que agora ela acabou de fazer uma movimentação para contratar, né, as Big Four de compliance, etc., para poder fazer uma auditoria terceirizada de verdade que talvez seja muito bem-vindo, principalmente se o SDT quiser ter uma presença regulamentada nos Estados Unidos. Então você percebe que é uma nova batalha, não somente entre as stablecoins, porque o SDC e o SDT elas são fungíveis, mas elas são concorrentes, né? E talvez você volte a um futuro que é bem parecido com o passado americano, quando você tinha bancos com aquelas notas específicas de dólar do banco tal, dólar da Louisiana, dólar de etc. E a gente começa a ver isso. Agora, como é que ficam os bancos diante disso? Eles estão se vendo obrigados a adquirir empresas já desse setor para tentar incorporar, porque principalmente os bancões, né, como Bank of America, Citibank, Wells Fargo, que são os grandes bancos, né, os primary dealers, eles ficam meio perdidos ali para ver como implementar da melhor forma no seu balanço. Então começou ali pelos ETFs, etc., pelos fundos, mas e as stablecoins?
essa guerra, ela realmente ainda está a ser decidida e os próximos capítulos vão ser cada vez mais interessantes. Então você percebe uma grande guerra que é falada, pelo menos a grande narrativa de desdolarização, mas existe uma outra guerra bastante silenciosa que ainda está por ser definida no próprio sistema, no próprio centro do sistema do dólar, são os Estados Unidos, que é um processo que vem acontecendo de forma bastante orgânica nos últimos anos, inclusive no Brasil, na África, etc., Turquia e vários lugares hoje que têm as suas moedas mais fracas, mas que agora tem o seu epicentro nos Estados Unidos, que é um grande movimento que talvez seja o contrário disso, que seria um grande movimento de dolarização.